Max Tegmark é um cosmólogo sueco radicado nos Estados Unidos. Tegmark é professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e pertence à diretoria científica do Instituto de Questões Fundamentais, assim como também é fundador do Future of Life Institute. No livro Vida 3.0, os principais assuntos tratados por Tegmark não apenas são importantes para uma discussão dos caminhos da IA neste momento, assim também como é muito bem ilustrado para o público em geral. No livro, ele mostra que existem pelo menos 3 diferentes escolas de pensamento quando o assunto é o desenvolvimento da IA. As 3 correntes são: 1. Utópicos digitais, que acreditam que o desenvolvimento de uma AGI de nível humano vai acontecer ainda nesse século e que isso vai ser bom. Em segundo lugar, temos os tecnocéticos, que conforme esse grupo nós não precisamos nos preocupar muito com isso, pois vai demorar muito para acontecer. E no terceiro lugar, temos o movimento benéfico da IA. A AGI de nível humano, nesse sentido, é uma realidade possível ainda nesse século. Embora o grupo tenha esperanças, não existe garantia de que o resultado disso seja bom para nós, os humanos. A leitura é fantástica, assim como o livro trata de questões futuristas impressionantes. E por impressionante, entenda que às vezes são assustadoras. O texto é moderno e se transforma em uma abordagem interessante sobre o futuro e a inteligência artificial, onde torcemos para ser diferente de Matrix ou Exterminador do Futuro. Martha Gabriel é referência mundial em estratégias digitais de negócios. Martha é autora de 6 livros, e o livro Inteligência Artificial, do Zero ao Metaverso, é um dos livros que se destacam mais. O livro da autora brasileira é diferenciado, até porque busca refletir sobre questões como: as máquinas nos servirão para sempre ou vão nos dominar? Essa nova forma de inteligência está nos levando para o caminho da redenção ou da escravidão? E quais são as verdadeiras ameaças e oportunidades que a IA nos proporciona? Martha Gabriel compila a inteligência artificial em uma linha do tempo desde os primeiros passos dessa tecnologia até os dias de hoje. Inclusive, existem exemplos ilustrados e com a possibilidade de link através dos QR Codes que a autora relaciona no livro. E na boa, você que tem o costume de ler livros assim, sabe bem como isso faz total diferença. Diante do tema para as nossas vidas nos próximos anos, inteligência artificial do zero ao metaverso se torna uma obra de referência importante para nosso aprendizado contínuo. Stuart Russell é graduado pela Universidade de Oxford e doutor pela Universidade de Stanford, professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Foi vice-presidente do Conselho de IA e Robótica no Fórum Econômico Mundial e atuou como consultor da ONU para o controle de armas. Ainda estou lendo esse livro, mas já achei muito interessante. O livro Inteligência Artificial a Nosso Favor aborda temas bem complexos de forma fácil de ser compreendido, o que para pessoas que, como eu, que não foram abençoadas com raciocínio eficaz, é um ótimo pedido. Esse livro é sobre o passado, o presente e o futuro de nossa tentativa de compreender e criar inteligência, e não seja humana. O livro tem 3 partes. A primeira explora a ideia de inteligência em humanos e em máquinas. O material não exige conhecimento técnico, mas para quem tiver interesse, 4 apêndices explicam alguns dos conceitos principais nos quais se baseiam os sistemas de IA atuais. A segunda parte discute problemas oriundos ao integrar inteligência às máquinas. O autor dá atenção especial ao problema do controle. Como continuar tendo poder absoluto sobre máquinas mais potentes que nós? Essa parte é importante para a robozada não dominar geral. A terceira parte sugere uma nova maneira de entender a IA e de garantir que as máquinas sejam, hoje e sempre, benéficas para os seres humanos. O título desse livro é grandão, mas apesar do título, estou quase finalizando a leitura do mesmo e posso afirmar que Amy Webb é uma autora fantástica. Os 9 titãs da inteligência artificial e que são minuciosamente analisados no livro são Amazon, Google, Facebook, Tencent, Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM e Apple.
Gostamos de pensar que estamos no controle do futuro da inteligência artificial. No entanto, nós, as pessoas comuns cujos dados alimentam a IA, na verdade, não estamos no controle de nada. E cara, é bizarro pensar que aquilo que faria parte de uma distopia muito bem elaborada agora é uma realidade. Amy Webb faz um exercício provocante, perspicaz em relação à análise do poder e influência de novas empresas de tecnologia na formação do futuro da inteligência artificial, assim como o seu impacto sobre toda a humanidade. O título do livro é Inteligência Artificial e só. Faltou um pouco de criatividade na hora de escolher o título? Provavelmente sim, mas em compensação sobrou criatividade para dar e vender em relação ao conteúdo do livro. Apesar de muitos especialistas afirmarem que a IA irá acabar com muitas das profissões que existem, Kai Fu Lee argumenta que, assim como outras grandes revoluções ocorridas na história da humanidade, a IA apenas mudará a forma como trabalhamos. Antes de tudo, uma curiosidade é que a tradução literal do livro original é AI Superpowers, China, Vale do Silício e a Nova Ordem Mundial. Seja como for, estamos falando de um ótimo livro para quem estiver interessado em saber um pouco mais sobre o possível futuro com as novas tecnologias relacionadas à IA e ainda por cima fornece muitas informações interessantes que acabam não chegando até nós ocidentais, referentes aos orientais e sua evolução tecnológica. Assim, as máquinas, aplicativos e softwares tornarão as jornadas de trabalho menores e aumentarão a geração de renda, fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais tempo para se dedicarem ao lazer e a atividades ligadas às artes e entretenimento. O autor desse livro, Tom Towlin, desenvolve software desde os anos 1980. Na faculdade, fundou a primeira empresa voltada ao desenvolvimento de sistemas de e-learning. Antes mesmo de eu ter nascido, o cara já manjava muito de tecnologia. Esse livro é indicado para quem tem curiosidade, quem tem interesse em começar no campo de IA. Acertou em cheio na desmistificação de que a IA é má e vai começar a se rebelar e perseguir humanos. Muito embora é sempre bom manter um pé atrás, né? O conteúdo é bem estruturado e apresenta alguns pontos principais. Primeiro, origens da IA, uma parte histórica interessante e também bem objetiva. No segundo ponto, estudos de caso do mundo real e etapas práticas de implementação. Em terceiro lugar, também podemos ver que a obra explica alguns conceitos relacionados a Machine Learning e Deep Learning. Enfim, Google, Amazon, Facebook e outras gigantes da tecnologia estão longe de ser as únicas organizações que tiveram resultados incrivelmente significativos. A IA é o presente e o futuro das empresas e das residências. Assim, intensificar suas habilidades nesse assunto pode ser considerado inestimável para sua preparação em um futuro próximo. E este livro pode ser o guia que você estava procurando para começar isso. E para finalizar a lista com alto nível, temos em mãos o livro A Era das Máquinas Espirituais. Tudo bem que não foi uma lista do pior ao melhor, mas esse livro é top mesmo assim. Esse é um livro de não ficção escrito pelo inventor e futurista Ray Kurzweil. Escrito em 1998, foi publicado em 1º de janeiro de 1999. Por aqui, o autor apresenta a lei dos retornos acelerados, sua visão de como a tecnologia evolui no passado continuará a evoluir ainda no século XXI. Se o livro fosse um mero exercício de futurologia, os leitores talvez pudessem ficar um pouco decepcionados. Afinal, alguns eventos apontados pelo autor já aconteceram, e não com a mesma velocidade prevista por ele. Suas páginas revelam não apenas o quanto a computação avançou desde seus primórdios, mas entrevêem quão intensamente ela pode avançar nas próximas décadas. É um livro que aponta caminhos para o futuro. Segundo o autor, o intervalo de tempo necessário para a evolução e o aprimoramento tecnológico ficará cada vez menor com o passar dos anos. E esta é a tese que sustenta suas previsões e que, por mais fictícias que possam parecer a princípio, as tornam perfeitamente plausíveis.